E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um dos livros mais célebres da literatura brasileira, de um dos maiores autores que nós temos aqui no nosso Brasil, que no caso é Dom Casmurro do Machado de Assis. Prontos pro vídeo? Então vamos lá! Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história do nosso protagonista, que no caso é o Bentinho. Ele é o narrador dessa história e ele está narrando e contando essa história pra gente já do futuro. Aqui ele já é bem mais velho, a gente não sabe exatamente quantos anos ele tem, apenas que ele já tem mais idade e é muito amargurado, tá? E ele tá escrevendo esse livro, inclusive durante vários momentos na trama ele se refere diretamente ao leitor, geralmente no feminino, cara leitora, não se preocupe, minha cara leitora. E, enfim, ali no caso ele vai contar a história dele, desde a juventude dele, de quando ele tinha 15 anos, de quando ele descobriu que era apaixonado pela Capitu, até os acontecimentos mais lá pro final dessa grande tragédia que é esse livro, de quando ele acredita piamente de que foi traído pela esposa e que o filho dele não é dele na realidade, e sim do seu melhor amigo, o Escobar. Gente, o drama dessa história, vocês não têm noção. Enfim, antes de começar aqui essa resenha, eu só queria conversar um pouquinho aqui com vocês sobre esse vídeo, porque já tinha tempo que eu vinha pensando em trazer esse estilo de vídeo aqui pro canal, só que eu sempre me enrolei, eu nunca trouxe. Eu até pensei em vir aqui conversar com vocês sobre o livro Torto Arado, que eu li tem algumas semanas e eu gostei muito, só que passou o timing, eu não vim, não conversei, não fiz o vídeo, mas enfim, eu tô fazendo agora e eu espero que vocês gostem, não é, desse estilo de vídeo. E caso vocês gostem, deixem aí nos comentários pra eu saber, não é? Deixem um like também pra incentivar a trazer mais. Mas aqui, nas minhas previsões ou na minha vontade, eu pretendo voltar aqui pra conversar sobre livros específicos mais vezes aqui com vocês no canal. Não vou fazer resenha de todos os livros que eu leio, obviamente, mas só os que mais me marcarem ou dos que eu achar que eu realmente tenho algo aqui pra falar com vocês, pra conversar, dos que eu gostar, tá? Então, é isso. Eu também já peço desculpa desde já pela resenha, até porque eu não tenho costume de roteirizar muitos vídeos aqui do canal e, enfim, esse é mais um desses que não tem roteiro, eu só tô vindo aqui e conversando com vocês sobre um livro que eu li recentemente, que eu gostei muito, e é isso. Sem roteiro nem nada, só vim aqui conversar com vocês. Mas essa aqui é a resenha. A princípio é isso, então vamos lá, não é? Aqui a gente vai acompanhar durante mais da metade da história a adolescência do Bentinho, né? Ele vivia lá no Brasil, na época da escravidão ainda. A mãe dele era viúva, né, no caso, e herdou do marido uma grande fortuna, muitos escravos, então ele era e sempre foi de uma família muito abastada, e ele sempre foi amigo, desde a infância, da sua vizinha, a Capitu, que no caso já era de uma família mais pobre, bem mais pobre em comparação com a dele. E eles sempre foram muito amigos, até que um dia ele percebeu que gostava dela, e ela também se declarou e percebeu que gostava dele, e eles meio que decidiram que queriam se casar. Só que tinha um porém, não é? A mãe dele, antes dele nascer, fez a promessa de que o filho dela seria padre. Que tipo de mãe é essa que promete que o filho vai ser padre? Eu só conseguia pensar nisso enquanto eu li esse livro. Eu fiquei indignada diversas vezes durante essa leitura, pensando, meu Deus, mulher, Dona Glória, o que é que você tinha na cabeça quando fez essa promessa? Mas enfim, ela prometeu e ela estava bem certa de que iria cumprir, tá? Ela não ia abrir mão dessa promessa, até porque ela era muito religiosa e tinha medo das consequências que poderiam vir a acontecer, não é? Mas, enfim, a maior parte do livro se passa aí nessa adolescência, com ele angustiado com essa ideia de ir pro seminário, e
eu acho que não é spoiler dizer que ele não vira padre, né? Afinal de contas, ele se casou e é justamente por isso que ele resolve escrever esse livro mais lá no futuro, porque ele acha que a vida dele é muito amarga e tudo deu errado. Então, ele chega a entrar nesse seminário e lá dentro ele conhece o grande amigo da vida dele, o melhor amigo dele, que é o Escobar, que também é um outro seminarista, só que nenhum dos dois chega a se formar, a virar padre. O Bentinho vira advogado e o Escobar vira comerciante. E assim, eles são muito amigos, eles são muito grudados. E o Bentinho, ele acaba se casando com a Capitu, e ele também narra ali os primeiros anos da vida de casado deles, que foram muito felizes. Mais de metade do livro se passa na adolescência do Bentinho. Mas depois, então essa parte foi meio lenta, não vou mentir, mas ainda assim foi muito bacana de se acompanhar. Mas depois, quando o autor resolve andar com a história, ele anda assim e tu não consegue largar o livro. Eu terminei de ler o livro em 2 dias. Eu li quase metade do livro, que eu já tinha levado algumas semanas para eu ler, eu terminei em 2 dias, em questão de um final de semana, juro pra vocês. Quando começa a andar, tu não consegue mais parar. Juro, acredita em mim. E assim, ele mostra os primeiros anos de casado deles, que foram muito felizes. O Escobar se casou também com uma amiga da Capitu, a Sancha, e eles viviam sempre na casa um do outro, os casais muito amigos, e ia tudo muito bem, muito bom. Ah, claro que com uma ressalva, o Bentinho, ele sempre foi muito ciumento, ele tinha ataques de nervo, de raiva, de fúria, só de imaginar que a Capitu pudesse estar olhando para outros homens e que outros homens pudessem estar olhando para a Capitu. Inclusive, ele fez brigas homéricas porque ela tinha o costume de esperar por ele na janela da casa deles, quando ele estivesse voltando do trabalho, para recepcionar ele, e ele ficava enciumado, achando que ela poderia estar olhando para outros homens. Então isso é um ponto muito importante já para destacar aqui. E, enfim, ia tudo muito bem, apesar desses pesares, porque a Capitu ela relevava e ela sabia levar as coisas, ela não fazia muita questão, não ficava discutindo, e ainda assim ela estava muito satisfeita com a vida dela, porque tirando esses momentos de ciúme, segundo a narrativa dele, né, veja bem, ele é o narrador desse livro, e ele está escrevendo esse livro para nós, tentando nos convencer da culpa da Capitu e da sua própria inocência. Então, segundo a narrativa dele, tirando isso, ele era um ótimo marido. E a Capitu também, a princípio, era uma ótima esposa. Só que, enfim, né? Nem tudo são flores nessa vida. E depois que nasce o primeiro filho deles, né? O primeiro e único filho, depois de anos deles tentando e não conseguindo ter filhos, e no início, ele ama esse filho, ele, sabe, tem uma grande paixão por essa criança, até que o pequeno Ezequiel começa a crescer e ele jura de pé juntos que essa criança é a cara do melhor amigo dele e que tem os trejeitos do amigo dele. E ele põe na cabeça dele de que essa criança não é filho dele de jeito nenhum. E a partir daí a história começa a desandar e esse livro é uma grande tragédia e assim, é triste, é pesado, é muito angustiante ver a forma como ele trata a Capitu, mas principalmente a forma como ele trata o Ezequiel, que é o filho dele a princípio, mas pelo fato dele não ter certeza, ele começa a se afastar muito dessa criança. Enfim, eu não vou contar mais da história, tá? Isso aqui não é nada spoiler, isso tudo aí, todo mundo já sabe desse clássico. Mas assim, você tem que sentar e ler. Tu tem que sentar e ler esse livro, porque se você não leu ainda, você tá perdendo uma baita história. Não é à toa que é um dos maiores clássicos brasileiros. E que Machado de Assis é o maior autor da literatura brasileira. E assim, depois que eu li esse livro, eu só posso concordar. Eu, antes de pegar esse livro, juro que eu tava morrendo de medo de fazer essa leitura, até porque, né, gente, eu era uma dessas jovens traumatizadas pelo Machado de Assis, pelo ensino médio.
porque acho que todo mundo tem aquelas leituras obrigatórias, não é? Eu tive que ler Quincas Borba, e assim, eu não gostei. Eu, inclusive, nem terminei de ler aquele livro. Eu fiz uma ótima apresentação, tirei 10, inclusive, mas, assim, foi com um resumo na internet, porque eu não consegui me forçar a ler até o final. Eu achei a narrativa maçante e eu não entendia nada, nada. Eu lendo o livro ali com 16 anos, não conseguia entender nada. E isso me traumatizou durante muito tempo. Eu jurei que eu não tinha capacidade de ler Machado de Assis, assim como não tinha capacidade de ler nenhum outro clássico. E agora, nos últimos anos, como vocês puderam vir acompanhando, caso vocês assistam os vídeos aqui do canal, eu tenho lido cada vez mais clássicos. E então eu pensei assim, pô, se eu consigo ler clássicos e apreciar a leitura, talvez eu também consiga gostar de Machado de Assis. Então, eu acabei pegando esse livro que eu já tinha bastante curiosidade, sentei para ler, e eu me surpreendi muito. Eu entrei nessa leitura morrendo de medo de eu não gostar, de eu não finalizar, de eu me achar burra por não gostar e não entender Machado de Assis, mas não foi isso que aconteceu. Eu adorei essa leitura, achei inclusive fácil. E vendo agora, eu não consigo entender como que eu achei a leitura complicada na época. Mas eu só posso acreditar que tem esse lance aí da maturidade e também do vocabulário que eu não estava acostumada, por mais que eu já lesse bastante naquela época. Mas, enfim, dessa vez foi uma experiência de leitura totalmente diferente e eu gostei muito, muito, de verdade. E enfim, tanto é que eu quis vir aqui fazer essa resenha, né? Não costumo vir aqui falar de apenas um livro, fazer um vídeo específico para um livro. E cá estou eu falando de Dom Casmurro, Machado de Assis, que assim partiu meu coração, mas que eu gostei muito. Aqui nessa narrativa também vale ressaltar e que vocês tenham sempre em mente de que quem está narrando essa história e que sabe que ele está narrando para pessoas lerem, porque ele está escrevendo um livro dentro do próprio livro, não é? Em que conta a própria história. Então ele sabe como conduzir a narrativa de forma que da forma que ele quiser, não vamos nem dizer, não é? Que puxando para um lado para o outro, mas ele consegue conduzir a narrativa da forma que ele quer. Até porque os outros pontos de vista dos outros personagens não são contemplados. E também vale ressaltar que o Bentinho ele é advogado, então ele sabe muito bem como fazer uma acusação, tá? E como convencer o júri de alguma coisa que ele quer. Então, só vamos deixar isso aí. E toda vez que a gente fala sobre esse livro, sempre vem aquele questionamento. E aí, a Capitu traiu ou não traiu? E eu não sei. Eu não sei se a Capitu traiu ou não, assim como você não sabe e assim como ninguém sabe. Justamente por causa da ambiguidade desse livro. E eu acho, inclusive, que esse livro não é nem sobre a traição, acredito que seja talvez sobre o ponto da traição, mas o ponto do livro não é necessariamente acusar ou absolver ninguém, nenhum dos personagens. O ponto focal do livro é justamente essa ambiguidade, e o Machado de Assis sabia muito bem o que ele estava fazendo, e ele sabia que o Bentinho ele não é um narrador confiável. Então, você lê, mas você não sabe se as coisas realmente aconteceram da forma como ele está falando. Até porque muito do livro se baseia em memórias dele da juventude. E a gente não sabe se ele está mascarando coisas ou se ele está mandando a real mesmo. Mas ainda assim, é uma experiência de leitura muito bacana. Mas sempre tenha em mente isso. O Bentinho é o único narrador. E ele só tá mostrando o que lhe interessa, obviamente, não é? Claro que ele também mostra e conta partes sórdidas da vida dele, mas isso não necessariamente quer dizer que ele esteja sendo 100% sincero em 100% do tempo. E mesmo que ele esteja sendo sincero, sim, sobre o ponto de vista dele, vale lembrar que isso é apenas um ponto de vista, nada nunca foi, como que fala? Nada nunca foi provado. Então, são apenas achismos do nosso protagonista, que já é muito paranoico e muito ciumento. Então, é muito bacana. Eu
tendo a achar que a Capitu ela seja inocente, tá? Embora a semelhança do Ezequiel com o Escobar, ela seja, assim, bastante incriminatória, mas, como sempre, lembrando que o único que narra essa semelhança, o que fala sobre isso, é o Bentinho. Então, não sei, isso aqui não serve de prova pra nada, porque e a gente nunca vai saber, não tinha teste de DNA naquela época. Então, então é isso, não é? É uma leitura muito bacana, muito gostosa. Eu fiquei bastante surpresa com essa leitura, não esperava gostar tanto. E, inclusive, já tá no meu top 2 de livros desse ano, tá? Então, é bem capaz de que a gente volte a conversar sobre ele lá no final do ano, nos vídeos de melhores leituras que eu fiz, ou que eu ainda farei em 2023. Então, é isso, pessoal. Eu peço desculpa aqui pela resenha, por não ter sido roteirizado, mas cá estou eu, apenas vim aqui conversar com vocês sobre um livro que eu li recentemente e que eu gostei muito. Então, é isso, e eu vou ficando por aqui, eu espero ver vocês no próximo vídeo, mas antes de fechar esse vídeo, já peço para vocês deixarem um like aí embaixo, caso vocês tenham gostado, se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos, e comenta aí embaixo se você já leu algum livro do Machado, ou se você era como eu, que tinha medo de ler livros dele. Mas tinha no passado, né, gente? Porque depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai deixar esse medo bobo de lado e vai lá pegar um livro do autor para ler, não é? Vai que eu sei. Confio em você. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!